Em um mundo de negócios e encontros casuais, Fernanda, uma jovem promissora, cruza o caminho de Gustavo, um milionário com fama de conquistador. O que começou com recusa e desconfiança se transforma em uma conexão inesperada e apaixonada. Mas o destino prega uma peça, e um evento trágico coloca à prova a força desse amor recém-descoberto. Será que o passado de Gustavo e as dificuldades do presente serão capazes de separar esse casal? Prepare-se para uma história de amor intensa, cheia de reviravoltas, e um final emocionante que vai te surpreender. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O tilintar insistente do despertador era um convite indesejado à realidade. Mas Fernanda o ignorava com a maestria de quem preferia flutuar em sonhos de café e prazos cumpridos. Naquele dia, contudo, a energia no ar era diferente. Não era apenas a excitação comum de uma reunião de negócios importante. Havia um presságio, uma vibração que a fazia checar o batom vermelho uma terceira vez no espelho do Uber. Ela era representante de vendas de uma promissora startup de tecnologia, e o congresso em São Paulo era a chance de ouro para fechar um contrato que poderia catapultar sua carreira. Vestia um tailleur azul marinho impecável, os cabelos castanhos presos em um coque elegante, projetando a imagem de profissionalismo e competência que tanto prezava. Mas por trás da fachada de aço, Fernanda guardava uma alma sonhadora e um coração que, apesar de cauteloso, ansiava por algo verdadeiro. Chegou ao centro de convenções a tempo de pegar o melhor lugar na sala principal, onde a palestra de abertura seria proferida por ninguém menos que Gustavo Albuquerque, o magnata da indústria de telecomunicações. Seu nome era sinônimo de sucesso avassalador, iates luxuosos e, infelizmente, uma lista interminável de romances efêmeros com beldades de capa de revista. Fernanda revirou os olhos internamente. Homens como Gustavo eram o tipo de problema que ela sempre evitava. Sedutores, inconstantes e, invariavelmente, quebradores de corações. Quando Gustavo subiu ao palco, um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. Não era de admiração, mas de uma estranha curiosidade. Ele era ainda mais imponente ao vivo, alto, com um terno cinza sob medida que realçava seu porte atlético e um sorriso confiante que parecia calcular cada reação da plateia. Seus olhos, de um tom verde intenso, varreram o auditório, e por um instante que durou uma eternidade, encontraram os de Fernanda. Um choque elétrico a percorreu, desarmando sua postura profissional por um milésimo de segundo. Ela piscou, recompondo-se rapidamente, mas a sensação persistiu. Gustavo, por sua vez, parecia intrigado. Havia algo naqueles olhos castanhos, na sua postura altiva, que o diferenciava das mulheres deslumbradas que ele costumava atrair. Após a palestra, durante o coquetel de networking, o inevitável aconteceu. Gustavo, com uma taça de champanhe na mão, aproximou-se dela com a desenvoltura de um predador experiente. "Senhorita", ele começou, sua voz grave e aveludada. "Sua empresa chamou minha atenção. Gostaria de conversar mais sobre uma possível parceria." Fernanda, com a guarda levantada, respondeu de forma objetiva, mantendo a conversa estritamente profissional. A tentativa dele de desviar para algo mais pessoal foi prontamente cortada por ela, que alegou outro compromisso. Aquele sorriso presunçoso que ele ostentava por onde passava não a intimidava nem um pouco. Contudo, ela não conseguiu evitar uma pontada de curiosidade ao vê-lo se afastar, um leve sorriso brincando em seus lábios. Parecia que a recusa, em vez de afastá-lo, apenas atiçara seu interesse. As semanas seguintes transformaram a vida de Fernanda em um campo minado de convites e e-mails insistentes. Gustavo Albuquerque, o homem que ela tentara categorizar como mais um, parecia ter encontrado nela um desafio digno de sua fortuna e inteligência. Flores exóticas chegavam ao seu escritório diariamente, acompanhadas de bilhetes breves, mas charmosos, que a convidavam para jantares em restaurantes estrelados ou exposições de arte exclusivas. Ela recusava com polidez,
mas com uma firmeza que beirava a irritação. Ele não vai me comprar com presentes, pensava, enquanto suas colegas de trabalho a observavam com uma mistura de inveja e curiosidade. A fama de Gustavo o precedia, um lobo em pele de cordeiro, capaz de envolver qualquer mulher com seu charme irresistível, apenas para descartá-la quando o interesse diminuísse. Fernanda havia testemunhado demais essa dinâmica em sua vida para cair na mesma armadilha. Gustavo, por sua vez, estava genuinamente intrigado. Fernanda não era como as outras. Sua resistência, sua inteligência aguçada e a forma como ela o olhava, sem deslumbramento, mas com uma análise quase clínica, o fascinavam. Ele estava acostumado a ter tudo o que queria, com um estalar de dedos, mas com ela, cada não era um novo impulso. Ele havia abandonado a vida de boêmio inconsequente no momento em que seus olhos verdes cruzaram os dela no Congresso. Aquela faísca, a inteligência em seu olhar, a determinação em sua voz, tudo nela o havia atingido de uma forma que nenhuma das incontáveis mulheres de sua vida conseguiu. Ela despertava nele um desejo de algo mais profundo, algo que ele nem sabia que buscava. Um sábado à noite, depois de uma semana particularmente exaustiva, Fernanda estava em casa, preparando um jantar simples e tentando ignorar a enésima mensagem de Gustavo. Dessa vez não era um convite para um evento glamuroso, mas uma mensagem concisa. Estou na frente do seu prédio, 5 minutos apenas para um café. Se disser não, prometo não importunar mais. Aquela ousadia, misturada com uma ponta de desespero, a pegou desprevenida. Curiosa e, para sua própria surpresa, um tanto intrigada pela persistência dele, ela desceu. Ele estava encostado em um carro esportivo preto fosco, com uma postura relaxada, mas os olhos fixos na porta do prédio. Ao vê-la, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eles foram a uma cafeteria simples na esquina, bem longe dos holofotes. A conversa, inicialmente tensa, logo fluiu. Gustavo não falou de negócios ou de sua fortuna. Falou de sua paixão por mergulho, de seus sonhos de expandir seus negócios para projetos sociais, de uma infância humilde que poucos conheciam. Fernanda, por sua vez, compartilhou suas aspirações profissionais, seu amor por fotografia e a importância da família em sua vida. Não houve flerte óbvio, apenas uma troca sincera, revelando camadas de ambos que a superfície não mostrava. Ao final do café, a resistência de Fernanda havia cedido um pouco. Ela ainda estava cautelosa, mas a imagem do mulherengo milionário começava a ser substituída por um homem complexo e talvez até vulnerável. Quando ele a deixou em casa, Gustavo não tentou um beijo, apenas segurou sua mão por um instante e disse: "Obrigado, Fernanda, por me dar essa chance. Eu sei que sou diferente do que você pensa." E com um olhar que prometia dedicação, ele se foi, deixando Fernanda com uma sensação estranha e inesperada de esperança. O café despretensioso na cafeteria da esquina foi o ponto de virada. A partir daquele dia, a vida de Fernanda começou a se reescrever em cores mais vibrantes. Os convites de Gustavo não eram mais tentativas de uma conquista vazia. Eram gestos genuínos de um homem que estava se esforçando para mostrar seu verdadeiro eu. Ele a convidava para jantares íntimos em restaurantes charmosos, onde conversavam por horas sobre tudo e nada, revelando suas paixões, medos e sonhos. Ela o apresentou a seus amigos mais próximos, que, inicialmente céticos, logo se renderam ao carisma e à sinceridade de Gustavo. Ele, por sua vez, a incluiu em eventos mais formais, mas sempre com um cuidado para que Fernanda se sentisse confortável, nunca ofuscada. Gustavo se dedicava a ela de uma forma que Fernanda nunca imaginou. Ele ligava para saber como havia sido o dia dela. Lembrava-se dos pequenos detalhes de suas conversas. E, acima de tudo, a ouvia com uma atenção plena que a fazia se sentir verdadeiramente vista e valorizada. Os presentes, antes vistos como ostentação, agora eram demonstrações de carinho e consideração. Uma primeira edição de um livro que ela mencionou gostar, ingressos para um concerto da sua banda favorita, ou até mesmo um simples buquê de suas flores preferidas, que ele mesmo escolhia na floricultura local,
demonstrando um cuidado que a tocava profundamente. A transição de mulherengo milionário para parceiro em potencial foi gradual, mas inegável. Os amigos de Gustavo, acostumados à sua vida de relacionamentos passageiros, observavam-no com espanto. Ele não falava mais de suas últimas aventuras. A conversa girava em torno de Fernanda, de como ela o havia mudado, de como a vida ganhara um novo sentido ao lado dela. Gustavo, pela primeira vez em sua vida adulta, estava genuinamente apaixonado. A presença de Fernanda em sua vida havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Ela era a calmaria em sua tempestade particular, a âncora que o impedia de ser levado pela correnteza da superficialidade. Os encontros se tornaram mais frequentes. A intimidade cresceu e, em um pôr do sol inesquecível na beira da praia, sob o céu tingido de laranja e rosa, Gustavo segurou a mão de Fernanda e, com os olhos fixos nos dela, perguntou se ela aceitaria ser sua namorada. A formalidade da pergunta, vinda de um homem acostumado a atitudes mais impulsivas, só reforçou a seriedade de suas intenções. Fernanda, com o coração batendo forte no peito, sentiu as últimas barreiras de sua desconfiança caírem. O brilho nos olhos de Gustavo era inconfundível. Não era o brilho da conquista, mas o da entrega. Com um sorriso largo e um sim sussurrado que se misturou ao som das ondas, eles selaram o início de um capítulo que prometia ser o mais belo de suas vidas. Aquele momento, simples e profundo, marcou o fim da incerteza e o começo de uma história de amor que, para surpresa de todos, havia florescido onde menos se esperava. A rotina de Fernanda e Gustavo se tornou um delicado balé de agendas cheias e momentos roubados. Jantares românticos à beira-mar, fins de semana explorando trilhas escondidas na Mata Atlântica e manhãs preguiçosas com café e risadas na varanda do apartamento dela. Gustavo, pela primeira vez, sentia a leveza de um amor verdadeiro. As viagens de negócios, antes oportunidades para escapadas hedonistas, agora eram um fardo. Ele contava os dias para voltar para os braços de Fernanda, e a cada ligação, a voz dela era o antídoto para a solidão das suítes de hotel luxuosas. Fernanda, por sua vez, estava radiante. Aquele homem, que um dia representara tudo o que ela evitava, havia se transformado no pilar de sua felicidade. Ela se sentia segura, amada e profundamente respeitada. Um dia, a empresa de Fernanda a convocou para uma reunião crucial em Campinas. Era uma apresentação importante que exigiria sua presença física e seu toque pessoal. Gustavo estava em uma viagem de última hora para o exterior, uma negociação de grande porte que não podia ser adiada. Ele se ofereceu para enviar seu jato particular, mas Fernanda, com sua independência inata, recusou gentilmente. "Não se preocupe, amor. É só uma viagem curta e eu adoro dirigir pela estrada", ela disse ao telefone, a voz doce, mas firme. Gustavo, com um nó no estômago, fez-lhe prometer que dirigiria com cautela. "Dirija com cuidado, minha vida. Mal posso esperar para te ver quando eu voltar", ele sussurrou antes de desligar, uma premonição sombria pairando sobre ele. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido no horizonte, Fernanda partiu. A estrada, inicialmente tranquila, começou a apresentar uma leve garoa, transformando o asfalto em um espelho traiçoeiro. As árvores da rodovia pareciam borrões esverdeados, enquanto ela mantinha a velocidade permitida, atenta a cada curva. De repente, um caminhão desgovernado invadiu a pista contrária. O grito preso em sua garganta não pôde ser liberado. O instinto a fez desviar bruscamente, tentando evitar a colisão frontal. O som do metal retorcido foi ensurdecedor, seguido de um silêncio assustador. O carro de Fernanda capotou várias vezes, parando de cabeça para baixo em um barranco às margens da rodovia. O impacto foi brutal. Fragmentos de vidro e metal se espalharam por toda parte. O corpo de Fernanda foi lançado contra o cinto de segurança, e a escuridão a engoliu antes mesmo que a dor pudesse se registrar. Testemunhas chocadas acionaram o resgate, e em poucos minutos, sirenes rasgavam o silêncio da manhã. Ela foi retirada dos destroços inconsciente, o rosto pálido e ferido. A corrida contra o tempo começou ali, na beira da estrada.
enquanto a vida de Fernanda pairava por um fio, e o destino de seu amor com Gustavo se tornava incerto. No hospital mais próximo, uma equipe de emergência a aguardava, pronta para lutar pela vida que até então parecia tão plena. A notícia chegou a Gustavo como um raio em céu azul, atravessando continentes e esmagando seu mundo. Em meio a uma tensa negociação em Nova York, o telefonema de um dos pais de Fernanda, a voz embargada pela dor, fez o chão sumir sob seus pés. O acidente, a batida, o coma. As palavras se misturavam em um turbilhão de desespero. Largou tudo, sem pensar duas vezes. O jato particular que Fernanda havia recusado dias antes, agora o trazia de volta em uma corrida angustiante contra o tempo, cada minuto uma tortura. No hospital, o corredor do CTI parecia um túnel sem fim. Fernanda estava lá, envolta em tubos e fios, seu rosto antes vibrante, agora pálido e com escoriações. O médico foi direto. Múltiplas fraturas, trauma craniano e a palavra coma ecoava na mente de Gustavo como um martelo. As visitas eram restritas. Nos primeiros dias, apenas os pais de Fernanda, com o coração partido, tinham acesso. Gustavo, dilacerado pela impotência, passava horas na sala de espera, a ansiedade corroendo-o por dentro. A cada dia, ele se informava com a equipe médica, buscando o menor sinal de melhora, aferrando-se a qualquer fio de esperança. Quando ela finalmente saiu do coma, a mente de Fernanda era um nevoeiro. As imagens do acidente vinham em flashes dolorosos, misturadas com o som agudo das sirenes e o cheiro metálico do sangue. Ela estava viva, sim, mas seu corpo não respondia como antes. A perna direita estava imobilizada, resultado de cirurgias complexas para reconstruir os ossos quebrados. Os dias eram um borrão de fisioterapia dolorosa e a monotonia sufocante do quarto de hospital. A maior parte do tempo, a cabeça de Fernanda era um turbilhão de incertezas. A recuperação seria longa, árdua. Ela conseguiria andar novamente? Conseguiria ter a vida que tinha antes? E Gustavo? A ausência dele, justificada pelas viagens de negócios inadiáveis no período em que ela esteve em coma e nas primeiras cirurgias, se tornou um tormento. Seu celular havia se estilhaçado no acidente. Com o aparelho dos pais, as mensagens de Gustavo chegavam curtas e apressadas, informando sobre os negócios e o desejo de vê-la. Mas a ausência física dele, somada à sua nova condição, plantou uma semente de dúvida no coração de Fernanda. Ele era um homem acostumado com a perfeição, com a liberdade, com uma vida sem amarras. Ela, agora, era uma paciente frágil, presa a um leito, com um futuro incerto. Ele vai me deixar. O pensamento martelava, ecoando os velhos medos de sua fama de mulherengo. Cada mensagem que não vinha carregada de uma promessa de retorno iminente era um golpe em sua já fragilizada esperança. Os pais de Fernanda, ao vê-la tão abatida, tentavam acalmá-la, garantindo que Gustavo a amava, que ele estava apenas resolvendo pendências urgentes para poder se dedicar integralmente a ela. Mas a mente de Fernanda, torturada pela dor e pela insegurança, insistia em projetar os piores cenários. O crepúsculo pintava o quarto do hospital com tons alaranjados quando a porta se abriu e a silhueta inconfundível de Gustavo preencheu o batente. Fernanda, com o coração acelerado e a garganta seca, mal conseguiu reagir. Ele se aproximou da cama lentamente, seus olhos verdes varrendo o rosto dela, detendo-se nas marcas do acidente com uma dor visível. Não havia luxo em suas roupas, apenas um jeans e uma camisa simples, amassados pela viagem exaustiva e o ar de um homem que havia enfrentado o inferno. Ele se ajoelhou ao lado da cama, tomando as mãos dela com uma delicadeza que contrastava com a força de seus próprios sentimentos. Meu amor, você não tem ideia do quanto senti sua falta. Sua voz saiu rouca, embargada pela emoção contida. As lágrimas que Fernanda havia contido por semanas começaram a escorrer livremente. Ele secou-as com os polegares, os olhos fixos nos dela. Eu pensei que você não fosse mais querer ficar comigo. Ela sussurrou, a voz fraca, a insegurança ainda a corroendo. Assim, com tudo isso,
A recuperação vai ser tão demorada. Gustavo sorriu, um sorriso que iluminou todo o quarto e acalmou a alma de Fernanda como um bálsamo. Não era o sorriso de antes, o do milionário confiante, mas um sorriso cheio de ternura e alívio. Fernanda, minha vida, eu larguei a minha vida de boêmio quando eu te conheci. Ele respondeu, a voz firme e cheia de convicção. Você foi a única mulher que fez sentido na minha vida. As viagens, as baladas, tudo isso se tornou vazio sem você. Você acha que essa cicatriz, essa dificuldade vai mudar o que eu sinto? Pelo amor de Deus, Fernanda, eu estive aqui todos os dias em espírito. As visitas foram proibidas no início, você estava em coma, depois as cirurgias. E a viagem? Era algo que eu não podia adiar, mas juro que cada minuto longe foi uma tortura. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e então continuou, seus olhos marejados de uma emoção profunda. Eu não vejo as suas limitações agora. Eu vejo a mulher forte e incrível que você é. Eu vejo a mulher por quem me apaixonei loucamente. E eu vou estar aqui para cada passo da sua recuperação, para cada fisioterapia, para cada desafio. Nós vamos passar por isso juntos. De repente, Gustavo retirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul escuro. Os olhos de Fernanda se arregalaram. Ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante, um solitário clássico, com um diamante que brilhava com a intensidade do amor que ele sentia. Com um tremor nas mãos, ele a olhou nos olhos novamente. Fernanda, eu te amo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Você me mudou. Você me salvou. Quer casar comigo? As palavras de Gustavo foram como um bálsamo para a alma de Fernanda. Todas as dúvidas se dissiparam como fumaça. O amor, aquele que ela havia temido perder, estava ali, mais forte e resiliente do que nunca. As lágrimas agora eram de pura alegria. Ela estendeu a mão e ele, com um sorriso transbordante, deslizou o anel em seu dedo. Sim, ela exclamou, a voz embargada, mas cheia de felicidade. Sim, sim, 1000 vezes sim. No dia seguinte, a notícia do noivado se espalhou pelos corredores do hospital como uma lufada de ar fresco, trazendo esperança e um senso de milagre. A recuperação de Fernanda, embora ainda desafiadora, ganhou um novo propósito. Gustavo, cumprindo sua promessa, era sua sombra, seu apoio incondicional. Ele participava das sessões de fisioterapia, a motivava com carinho e bom humor, e a ajudava a ver que o acidente, embora trágico, não havia diminuído em nada o brilho de quem ela era. Eles se mudaram para uma casa adaptada, com vista para o mar, onde a brisa salgada trazia a promessa de dias melhores. O casamento seria em breve, um evento íntimo e significativo, celebrando não apenas o amor que os unia, mas a resiliência de Fernanda e a transformação de Gustavo. E assim, de um encontro inesperado em um congresso, passando por um acidente devastador e uma jornada de recuperação, a história de Fernanda e Gustavo se tornava um testemunho de que o verdadeiro amor é capaz de superar qualquer obstáculo, reescrevendo destinos e construindo um futuro cheio de esperança e cumplicidade.